sabe de onde vem e nem pra onde vai. O vento sopra onde quer, mas ninguém sabe de onde vem e nem pra onde vai. Assim acontece com aqueles que nasceram do Espírito. Assim acontece com aqueles alcançados pela tua graça. Assim acontece com aqueles que nasceram do Espírito. Assim acontece com aqueles. Então eu vou levantar a minha voz pra dizer do sacrifício, o peso da tua glória, do grande amor por mim dado na cruz, do qual tamanha tua misericórdia. Vou levantar a minha voz pra dizer do sacrifício, o peso da tua glória, do grande amor por mim dado na cruz, do qual tamanha tua misericórdia. Queremos nascer de novo, Jesus. Queremos nascer de novo, Jesus. O vento sopra onde quer, mas ninguém sabe de onde vem e nem pra onde vai. O vento sopra onde quer, mas ninguém sabe de onde vem e nem pra onde vai. Assim acontece com aqueles que nasceram do Espírito. Assim acontece com aqueles. Então eu vou levantar a minha voz pra dizer do sacrifício, o peso da tua glória, do grande amor por mim dado na cruz, do qual tamanha tua misericórdia. Vou levantar a minha voz pra dizer do sacrifício, o peso da tua glória, do grande amor por mim dado na cruz, do qual tamanha tua misericórdia. Jesus, do qual tamanho é tua misericórdia. Santo, santo, e a luz da terra toda se apagou. No santuário o véu se partiu. Ao expirar tua graça me alcançou, me alcançou. Tu és santo, santo, e a terra toda se estremeceu. As portas do sepulcro se abriram. Sim, é verdade, tu és o Filho de Deus. Eu não vou conter a minha voz pra dizer do sacrifício, o peso da tua glória, do grande amor por mim dado na cruz, do qual tamanha tua misericórdia. Vou levantar a minha voz pra dizer do sacrifício, o peso da tua glória, do grande amor por mim dado na cruz, do qual tamanha tua misericórdia.
Bom dia, irmãos, a graça e a paz, né? Hoje vamos trabalhar na nossa escola dominical um tema bem interessante, né? Bem importante, essencial para a igreja e no qual eu me identifico muito, né? Até por ser professor da escola dominical, e a atividade de ensino ela é primordial, né? Para que as pessoas se edifiquem mais e mais na fé e tenham confiança cada vez mais na palavra, né? É conhecimento, tanto para tirar as próprias dúvidas, tirar dúvidas de outras pessoas, né? Saber dialogar com convicção, ter uma fé fundamentada, né? Sabendo ensinar, sabendo orientar. Então logo coloquemos aí os slides, só para que todos acompanhem, ficando mais fácil, né? Até a compreensão. Então, o que vamos trabalhar, como eu disse mais uma vez, é a igreja, né? A igreja educadora, princípios de uma igreja educadora. O livro, né, que trabalhamos é justamente o que foi direcionado para cada um de nós nos trabalhos, né, da revista da Escola Dominical deste ano. São muitos temas importantes, edificantes, e um deles, vamos trabalhar hoje, é o princípio, né, da igreja educadora. Então, só para dar continuidade, só aguardar ser colocado o vídeo, né, o link. Então, vamos lá então. Princípio da igreja educadora, pode passar. E aí é o roteiro, a forma de como vamos trabalhar, né, uma introdução básica, que a gente já fez até algumas agora no início, né, conceitos básicos desse princípio, a diferença entre ensinar e pregar, isso é muito importante, né, porque às vezes há uma confusão entre os dois. Eu prego quando deveria ensinar e ensino quando deveria pregar, sendo que um não anula o outro, mas um complementa o outro. Palavras que iluminam, e aí são as questões dos princípios que vamos abordar da revista da Escola Dominical, a EMARCH, né? Ensino cristão, direcionamento e objetivos. Nesse tópico aqui vamos trabalhar alguns aspectos, né, dos livros que eu li, das revistas que eu li, revista da Escola Dominical, e também de muita coisa da minha vivência, seja na própria Escola Dominical, seja no pequeno grupo, seja em pregações, sejam tirando dúvida das pessoas, né, ao longo aí da nossa caminhada. E por fim, considerações finais. Pode passar o slide. E aqui uma breve introdução, né? Aqui eu tirei da revista da Escola Dominical, né, que o tema é esse, os princípios de uma igreja educadora, que ele vai dizer o seguinte: a igreja é fundamental no processo de educação acerca das verdades e valores do reino. Então, assim, nós, Igreja de Cristo, aí mais na frente a gente vai trabalhar, essa igreja, seja o aspecto físico, seja o aspecto espiritual, ela tem o dever de ensinar, né? A gente vai também ver que Cristo pregou, mas também Cristo ensinou. E diante de tantas funções da comunidade de fé, a educação cristã é uma das mais importantes para o desenvolvimento espiritual e missionário de cada pessoa e da comunidade em si. Então, um fortalecendo o outro, dentro dos seus dons e ministérios, e tem um desses dons e ministérios que é justamente o ensinar. E nada obsta que ele vem acompanhado de todos, né, de todos os outros. Hoje temos ferramentas humanas, né, de metodologia, de ensino, de didática, e logicamente que é o principal, temos também ferramentas espirituais, né, a forma do agir do Espírito Santo em nós, edificando a pessoas na palavra, né, esclarecendo, fortalecendo, direcionando, e é isso que vamos trabalhar. Podem passar. E aqui eu vou trabalhar alguns conceitos básicos, que é justamente, eu peguei o tema, e cada palavra desse tema, ele tem a importância. Então, eu dividi em princípios, né? Em conceitos, aliás. Então, assim, princípio de uma igreja educadora. Aí podemos destacar aqui alguns conceitos.
Primeiro, o que é princípio? Só para a gente ter a noção. Princípio é o fundamento, é a base ou a essência de algo, né? E para que ele serve? Ele serve para orientar as ideias, condutas e ações dele decorrente, né? Deles decorrente. Então, assim, aqueles que estão abaixo daquele princípio, aí vamos trazer para o nosso contexto, estamos abaixo dos princípios bíblicos, estamos abaixo dos princípios que Cristo nos deixou. Então, todas as ações da igreja têm que ser pautado, tem que ser alicerçado na rocha inabalável que é Cristo Jesus, e essa rocha traz os princípios, o fundamento, e aí dali qualquer ação que eu faça vai estar direcionado para isso, né? Só um exemplo, formas de levar o evangelho. Aqui a gente utiliza o pequeno grupo, né? A gente utiliza o lar de paz, a gente utiliza o culto, né, da igreja, ações da igreja, as ações missionárias, né? E usamos, por exemplo, a internet, agora, como estamos fazendo, né? E a internet ela é utilizada de várias maneiras, para o bem ou para o mal, para edificar ou para destruir, isso falando no aspecto de mundo. E a igreja ela nunca vai usar para o mal, ela tem que usar para edificar pessoas, é o que a gente está fazendo agora. Então isso é um princípio. Eu uso ferramentas, eu uso metodologias, eu uso o que for necessário para levar a palavra de Deus, mas dentro de um princípio, que é edificar pessoas, expandir o reino de Deus, levar o ID a cada criatura. Aí só para a gente ter bem forte o entendimento sobre o que é princípio. O outro, sobre igreja, já que é princípio de uma igreja educadora. Mas o que seria igreja, né? Eu não vou trabalhar a parte de etimologia, não é o caso aqui, mas eu vou esclarecer, né, os dois aspectos, ou os dois conceitos, ou as duas ideias que vamos trabalhar, que iremos trabalhar a respeito de igreja. Então, nesse estudo, a expressão igreja pode ser entendida de duas formas. A primeira como o corpo de Cristo, e aqui é o mais essencial, né, cada um de nós, independentemente do tempo físico, então nós somos o corpo de Cristo, eu, você, né, nossa casa, então não precisa necessariamente de placa denominacional. Não precisa necessariamente de eu estar, olha, eu sou da igreja metodista, eu sou da igreja tal. Não, eu faço parte, né, do corpo de Cristo e trabalho para a expansão do reino de Deus. Então, independente de ser metodista ou não, inicialmente eu sou cristão. E aí a minha doutrina é metodista, como tem os assembleianos, os batistas e etc. Mas antes de qualquer coisa eu sou cristão. Nada serviria eu ser metodista e não ser cristão, não seguir os princípios cristãos. Então, o metodismo aqui, ou a igreja metodista, é apenas a nossa doutrina, né, que vem desde os alicerces iniciais e principalmente a partir de John Wesley, né? Então, e temos também o templo físico, né, que é a questão aqui da instituição, que é a igreja metodista. Poderia ser, como eu disse, Assembleia de Deus, Igreja Batista e etc. E para a gente entender isso daqui, então eu foco tanto como o corpo de Cristo sem o templo, como eu no meu pequeno grupo, eu na minha casa, eu me relacionando com outras pessoas, minha forma de se portar no mundo. Então isso independente da igreja institucional, o que depende é do meu aspecto, do meu crescimento e amadurecimento como cristão. O outro, então eu devo sempre ensinar a palavra de Deus, né? O outro, que aí é o papel da igreja institucional, ou seja, a instituição igreja metodista, ela deve se focar, ela deve trabalhar, deve fortalecer o eixo ensino, o eixo educação, né, cristã. Por isso que trabalhamos aqui a escola dominical, temos vários cursos de formação, temos, por exemplo, o curso de evangelista, o curso de pastor, escola de líderes, né, capacitações. Então, só para dizer assim, que a igreja metodista, ela trabalha muito essa área. Logicamente, é importante cada membro da igreja se envolver, né? O pastor Emanuel sempre trabalha a questão do trilho do crescimento. Então, desde quando a pessoa aceita Jesus, que ele começa a trabalhar, ser acompanhada aqui na igreja, aí tem todo um caminho para fortalecer ela, tanto espiritualmente como na educação, intelectualmente, sobre a palavra de Deus. Por quê? Por que isso? Porque ela deve ter uma palavra, acreditar uma fé, mas uma fé com convicção. Eu sei, Paulo vai dizer, eu sei em quem tenho crido. E para eu saber em quem tenho crido,
eu tenho que também ter entendimento da palavra, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que me edificar e edificar outras pessoas na palavra, né? O outro aspecto é o educar, que é do dicionário, né? Dar ou oferecer a alguém conhecimento e atenção especial para que possa desenvolver suas capacidades intelectuais, morais e físicas. Então aqui, logicamente, é um conceito do dicionário, tá aí o dicionário, mas aí eu vou trazer para a nossa realidade, que é o aspecto espiritual. Então, nesse contexto, né, da aula de hoje, cabe mencionar os aspectos espirituais, ou seja, esse conceito trazendo aqui para a nossa aula seria dar ou oferecer a alguém conhecimento e atenção especial para que possa desenvolver o quê? Seus dons e ministérios, o agir do Espírito Santo dentro, né, na vida daquela pessoa. E aí ela possa impactar vidas, transformar vidas, expandir o reino de Deus, né? Podemos passar? E, como eu tinha comentado lá no nosso roteiro, é essencial esse conceito, nesse aspecto que vamos trabalhar agora, que é justamente a diferença entre ensinar e pregar. Então, o texto de reflexão, para que abra a nossa mente nesse sentido, como eu disse, muita gente faz confusão entre pregar e o ensinar, como eu disse. Prega quando é para ensinar, ensina quando é para pregar. Mais uma vez eu lembro, uma coisa não anula a outra, elas se complementam, né? E cada um, e aí eu tenho que ter a sensibilidade para entender, compreender em que momento eu posso trabalhar cada uma ou trabalhar as duas. Então vamos lá. Em Mateus 9,35, o que é que a palavra vai dizer? E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando, e aí por isso que eu coloquei em maiúsculo, né, e destacado, nas sinagogas deles, né, dos judeus, e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, se um versículo ele contém esses dois conceitos, é porque eles não são iguais. Então, ensinar não é a mesma coisa que pregar. E aí eu trouxe aqui, para ficar melhor o entendimento, um conceito, né, da minha Bíblia comentada, que é a Bíblia Dake, de estudo, né? Eu tenho várias Bíblias de estudos, uma delas é a Bíblia Dake. E aí o que é que ele vai trazer? O comentário a respeito desses dois conceitos. Ele vai trazer o seguinte: a pregação tem como propósito chamar a atenção dos homens para a verdade, enquanto ensinar é o trabalho de tornar a verdade clara, esclarecer, tirar dúvida. Então, só para que a gente traga isso. Então, a pregação eu vou alertar, chamar a atenção para a importância de Cristo na vida de cada um de nós. A importância de Cristo, porque Ele é o caminho e a verdade e a vida para a salvação. Ninguém vem a Deus senão por Cristo, né? Isso é a palavra de Deus que fala. Então, eu alerto as pessoas para saírem do pecado, para saírem do mundo de destruição. Mas nesse alerta, quando a pessoa é tocada, aí tem que ter todo um trabalho de consolidação. Ou então um trabalho, né, no mesmo sentido de esclarecimento. E aí entra o papel de ensinar. Por isso a importância do que a Igreja Metodista trabalha, chamado trilho, né? Justamente trilho do conhecimento, justamente para a pessoa crescer no entendimento da fé. Então, eu tenho que entender que tem hora que, quando a pessoa tem uma dúvida, eu tenho que sentar, eu tenho que esclarecer, eu tenho inclusive que fomentar a dúvida, né? Olha, se tiver alguma dúvida, eu lembro, por exemplo, num pequeno grupo, quando ingressa um novo membro, ou desde lá do comecinho, quando a gente trabalha, eu sempre digo, anotem as dúvidas, me mandem as dúvidas, me perguntem, porque justamente eu quero esclarecer. E tem coisa bem interessante, que parece simples, mas que faz total diferença. Só um exemplo, as pessoas começam a perguntar assim, é porque todos vocês falam em nome de Jesus? Aí eu explico, porque o que a palavra vai dizer? O que pedirem em meu nome, né? Então, tudo que eu peço, ou tudo que eu declaro é no nome de Jesus, como se fosse um amém, para que aquilo se confirme. Então, é um hábito nosso. As pessoas têm dificuldade, a gente vai ver mais na frente. O que é orar? As pessoas têm um formalismo tão grande, né, como um Deus tão distante, ou por não ter esse contato com Deus, ou por ser ensinado numa doutrina cheia de formalismo, que às vezes ele acha que conversar com Deus é tão distante. E eu sempre trago aí no pequeno grupo também, que a oração tem uma musiquinha infantil,
que meus filhos ouviam muito, que a oração é falar com Deus, Ele quer ouvir a minha voz. Aí eu digo assim, no pequeno grupo, ore, aí a pessoa toda, às vezes acanhada, ainda sem um jeito de orar, eu digo, orar é tão simples. É como se estivesse falando comigo, sente como se estivesse falando com seu pai, com sua mãe, com um amigo, porque Deus é isso tudo, é um amigo, né, é o Pai, o Espírito Santo é o nosso Consolador, Cristo é o nosso Salvador, então são pessoas que devem ser íntimas de nós. Então converse, apenas fale, né, feche o olho e fale, e de repente depois as pessoas estão poderosamente fortes na oração. Mas até lá eu tenho que esclarecer esses conceitos, né? Pode passar, né? E aqui vamos falar, trazendo também da revista da Escola Dominical, a postura educadora de Cristo, né? Vamos abordar agora. Vou trazer o texto que tem lá, que também é muito esclarecedor. A postura educadora de Jesus uniu teoria e prática. Então, tanto no ensino, como pai de família, como mãe de família, como no meu trabalho, nas relações sociais, relações com as pessoas, eu tenho que buscar verdadeiramente unir teoria e prática. O que eu falo, eu tenho que viver verdadeiramente. Porque, como o pastor Emanuel sempre fala, senão vai ser quebra de princípio. Algumas situações são difíceis, né? Somos humanos, somos falhos, mas temos que buscar isso. No pequeno grupo eu digo, vá, siga o alvo que é Cristo. Nem que seja se arrastando, mas vá. O que eu não posso é parar, o que eu não posso é olhar para trás, o que eu não posso é voltar para tudo aquilo que deve ser abandonado na minha vida. Então, busque a força do Espírito Santo, se fortaleça espiritualmente, justamente para seguir a caminhada. Então, Cristo enxergou pessoas necessitadas, isso no ensino dele, apresentou a verdadeira interpretação da lei, confrontou quem tinha um diálogo opressor, libertou pessoas oprimidas e alegrou quem conseguiu entender a mensagem. Né? Portanto, tal postura deve inspirar a igreja na sua missão educadora no meio social, né? Na nossa sociedade. Ou seja, Cristo formava, ou seja, conquistava, edificava e transformava as pessoas. Então, deixei essa frase porque ela é bem impactante. Cristo formava e transformava as pessoas. Aí a questão do poder do Espírito Santo em nós, a metanoia. Eu, antes de aceitar Jesus, né, e viver nessa caminhada, verdadeiramente eu não sou a pessoa de muitos anos atrás. Por quê? Porque eu não vivia necessariamente nos princípios cristãos. Eu podia até ser um bom cidadão, que isso é importante, mas com certeza eu não tinha os preceitos para ser um verdadeiro cristão. Então, é isso que o ensino também deve levar. Pode passar? E aqui eu vou trazer alguns princípios que a revista traz. Né? Princípio, né? Palavra que ilumina, os princípios, né? São 3 que a revista traz e a gente vai trabalhar. Ao longo de séculos, né, dos séculos, a igreja nunca abriu mão da tarefa de educar. No entanto, é a qualidade, o conteúdo e a função do ensino que entram em xeque quando a comunidade de fé reflete a importante tarefa de ensinar. A igreja precisa permanecer fiel ao chamado para ensinar. Nesse sentido, podemos destacar os seguintes princípios. Né? Antes de falar os princípios em si, só para dizer assim, que a própria palavra já trabalha isso, a palavra de Deus. Ensina, educa, consolida a criança nos caminhos que ela deve andar. Porque quando ela for adulta, ela não vai se desviar da palavra de Deus, né, dos caminhos do Senhor. Então, desde o Antigo Testamento, a palavra de Deus já dava esse direcionamento. Então, vamos ver aqui os princípios. Todas as pessoas têm o que aprender com Jesus, independentemente do grau de instrução, do cargo que ocupa, do tempo de conversão, da trajetória missionária, nós sempre temos algo a aprender sobre Jesus. E uma coisa que eu vi, aqui é bem importante, independente do grau de instrução. Quem quer ler a palavra, quem quer edificar a palavra, a pessoa vai ser verdadeiramente transformada, inclusive nesse aspecto intelectual do conhecimento de Deus. Eu conheço pessoas que no começo, quando a gente não tinha o hábito de ler a Bíblia, e nem a leitura, ler livros ou alguma coisa do tipo, a leitura era bem sofrível, né? Era bem trabalhosa. E de repente
ao ler a palavra diariamente, quando a gente pedia para a pessoa ler a palavra, já tinha desenvoltura para ler. Então, assim, e tem outras pessoas com 1000 anos de igreja e quando vai ler a palavra, ainda lê de forma bem difícil. Talvez, porque aprendizado, a leitura, rapidez na leitura, ou a rapidez no raciocínio para entender as coisas também é exercício, né? Então, talvez porque a pessoa não esteja lendo a palavra diariamente. Porque quem lê diariamente, ela vai ter desenvoltura até na interpretação e na leitura da palavra. Logicamente, né, meditando na palavra, pedindo auxílio do Espírito Santo para compreensão, além da compreensão humana ou de conceitos humanos sobre a palavra. Né? Então, nós temos que estar com o coração e mente abertos para isso, disposto à transformação. Isso daí está em Romanos, né, essa reflexão que Paulo nos traz. Só para dizer assim, tanto a igreja deve levar a questão do ensino cristão, né, da educação, os princípios da educação, como as pessoas têm que ter um coração aberto. Eu sempre digo que tem que ter um coração ensinável. Se você não tiver o coração ensinável, você pode ter o melhor professor, o melhor líder cristão lhe orientando, que você não vai mudar, porque justamente você não quer aprender. Então a igreja tem que trabalhar também esses dois eixos. Fortalecer, edificar pessoas para ensinar, né, os outros, né, os cristãos, os membros da igreja, como também os membros da igreja têm que ter o coração disposto a aprender. Quem tem o coração armado, o coração duro, dentro de opiniões inflexíveis, né, dificilmente vai aprender verdadeiramente a palavra de Deus. E aí a questão não está com o professor, com a liderança, vai estar com o liderado. Pode passar? O outro princípio é palavra e ações de mãos dadas com a verdade. Foi o que comentamos anteriormente, né, que Cristo tinha relação entre a teoria e a prática. Então, Jesus uniu teoria e prática o tempo todo. O maior perigo que se dispõe a testemunhar, que a igreja que se dispõe a testemunhar e ensinar sobre Jesus é não combinar palavra e prática. Agindo assim, não seguiremos a pedagogia de Cristo, mas a dos doutores da lei, que oprimiu as pessoas com regras que eles mesmos não tinham condições de cumprir. Tempos atrás eu fiz uma pregação até nesse sentido, que às vezes, se a gente não tiver a unção do Espírito, se a gente não tiver uma sensibilidade para trabalhar a edificação das pessoas, a gente mata, entendam isso, a gente mata pessoas através da palavra. Porque eu sou tão duro, eu sou tão impiedoso na frieza da palavra, na frieza da lei, que eu mato pessoas. Por exemplo, imagine um recém-convertido. E aí, quando ele aceitou Jesus, eu começo. Você não pode isso, não pode isso, não pode isso, você tem que fazer isso. É tanta coisa que nem eu mesmo, que tenho 10 ou mais, 50 anos de igreja, faço e nem suportaria. O fardo de Cristo é leve. E aí eu sobrecarrego aquela pessoa recém-convertida, que ele vai acabar se enchendo de tristeza ou achando incapaz de cumprir aquelas regras, quando na verdade o fardo de Cristo é leve. Por que eu digo isso? Alguns cristãos vão dizer assim, eu perdi tanto tempo. Imagine naquela questão da salvação, uma pessoa que se converteu no leito, né, de morte, né, e outro que é cristão desde criança. E aí talvez aquele que é cristão desde criança vai dizer assim, meu Deus, eu nem aproveitei a vida, eu nem vivi, e ele aproveitou a vida, fez tudo o que queria e foi salvo, vai ser salvo igual a mim. Só que qual é a grande diferença disso? Quem verdadeiramente tem a vida transformada, ou qual a frase que a gente costuma falar, e eu digo isso também de mim, por que é que eu não aceitei Jesus antes? Por que é que eu não vivi essa vida em abundância antes? Com certeza, se eu não fosse cristão, meu casamento não seria o mesmo, minha relação com meus filhos não seria o mesmo, minha relação com as outras pessoas não seria a mesma. Então, assim, a palavra é, por que é que eu não vivi o prazer da vida em Cristo antes? Tantas oportunidades que eu pedi, tantas pessoas que eu feri, tantas situações que eu podia ter evitado. Então, esse é o olhar, não é o olhar. Eu podia até ontem estar fazendo tudo que eu queria. O fazer tudo que queria, às vezes é um caminho de morte.
Quantas pessoas não perderam a vida para a droga, para a violência, para o acidente, para isso ou aquilo, justamente porque viviam uma vida desregrada, né? Quantos momentos deixou de aproveitar com a família, com os filhos, quantos casamentos não foram destruídos justamente porque cada um queria viver da sua maneira, sem princípios, sem parâmetro, e acabava destruindo. Então esse não pode ser o olhar de quem é verdadeiramente cristão. Eu estou perdendo a vida. Na verdade, a gente está ganhando poderosamente a nossa vida na presença de Cristo nela, né? Então, pode passar. A outra é: as boas novas de Jesus Cristo levantam e alegram as pessoas. Nosso chamado é para anunciar e ensinar a mensagem que leva ao arrependimento, à consciência da salvação em Jesus Cristo, ao desejo de transformação e engajamento missionário. Um ensino saudável e biblicamente fundamentado levará o povo a glorificar o nome de Jesus, vivendo os preceitos que ele nos deixou. Então esse é o objetivo. E aqui a questão do ensinar. Muita gente vai dizer assim: olha, eu sei cantar, eu sei fazer ações, né, sociais, levando a palavra de Deus, mas eu não sei pregar, eu também não sei ensinar, eu não consigo dar aula. E aqui entra as boas novas de Jesus. Cristo levantam e alegram as pessoas. Às vezes o seu simples testemunho já vai edificar pessoas, porque as pessoas podem estar passando por problemas que você já passou, né? Ou problemas que você está passando, mas a forma que você se porta, se posiciona diante daquele problema é diferente daquela pessoa que não tem Cristo, né? Às vezes a pessoa que não tem Cristo, a situação é desesperadora, porque ela não vê esperança. E nós, mesmo em situações difíceis, porque a própria palavra vai dizer que no mundo teremos aflições, mas mas vamos vencer, porque Cristo venceu o mundo. Então, é essa palavra que a pessoa quer ouvir. O que eu era, né, numa vida destruída, às vezes, e o que eu sou hoje. Totalmente diferente, uma família edificada, uma vida edificada, mesmo nos momentos de dificuldade, tendo confiança e alegria. Então, essa mensagem também que a gente pode levar, o seu simples testemunho, independente de ter um formalismo na oratória, nisso ou naquilo. Seu simples testemunho, sua simples postura, até mesmo sem abrir a boca, já vai edificar outras pessoas. Pode passar. E aqui, sempre um aviso importante, né, para a gente ter atenção no que vamos falar agora. Então, o primeiro é um lembrete, que eu tirei lá do livro, né, da revista da Escola Dominical. Não há educação sem diálogo, sem linguagem acessível, sem valorização de quem ensina e de quem aprende, e sem um conteúdo que atenda às necessidades e transforme biblicamente o comportamento das pessoas, famílias, sociedade e nações. E eu diria mais, que não edifique gerações. Então, assim, a igreja tem que atentar para isso, seja a igreja física, a instituição, a igreja metodista, seja o corpo de Cristo que somos nós, independente do prédio físico, né? No meu pequeno grupo, na minha relação com minha família, na minha relação no trabalho, na minha relação com outras pessoas. Então, eu tenho que atentar para esses princípios. E aqui eu também peguei lá da revista, que é um perfil de um bom professor, vezes um perfil de um professor ruim ou ineficiente. Eu vou trazendo apenas, para não ficar longo, eu trouxe apenas o que é necessário a um bom professor, e aí o oposto disso é justamente o encaixe para o professor ruim, que é o que a gente não quer. Então vamos lá, o bom professor, ele ensina de forma simples e prática. Então não adianta ser muito rebuscado, falar palavras que as pessoas não vão entender. O importante é ser simples e prático e direto, que a pessoa entenda de forma simples, mas também que ela aplique ou veja aplicabilidade naquele ensinamento, naquele direcionamento. Outro, buscar viver aquilo que ensina, e dessa forma, até indiretamente, você vai se tornar referência. Então, ninguém nasce pronto, ninguém nasce um líder. Vamos ver até a trajetória de Jesus. Ele foi educado, mesmo sendo Deus, ele foi educado, teve um momento dele no deserto, até estar pronto, né? Até tal momento de nos trazer a salvação através do próprio sacrifício dele, né? Ensinando, edificando. Então, todos vão ter esse momento. Imagine se o próprio Cristo passou por isso, né? Por essas etapas, imagine nós, né? Simples seres humanos. Então,
para se tornar referência, você vai ter que se edificar na fé, buscar viver aquilo que ensina, porque aí, como eu digo, até indiretamente as pessoas vão lhe ver como referência. O outro, respeitar as características e perfil das pessoas. Então, não adianta eu estar forçando as pessoas num perfil que ela não tem. Por exemplo, eu sou sofrível, eu não consigo cantar, não nasci para cantar, estou aqui ensinando, mas se colocar para cantar não vai sair nada. Então, não adianta me forçar para cantar. Logicamente, humanamente falando, eu posso ser trabalhado, ou então com a ajuda do Espírito Santo, tudo que é improvável para o homem opera, mas aí eu tenho que saber o perfil de cada um. Então, se a pessoa é inclinada para a oração, eu vou fortalecer a oração. Se a pessoa é inclinada para o ensino, vou inclinar para o ensino. Se a pessoa é inclinada para a assistência social, para o teatro. Então, a gente tem nossos dons e ministérios, até humanamente falando. Por exemplo, eu sempre dei aula, né? No trabalho, aí depois vim para a escola dominical, em cursinho. E hoje, assim, aquilo que eu fui me preparando, Cristo disse, como se dissesse, eu estou te preparando para ensinar. Estou te preparando para edificar outras pessoas na palavra. Né? Embora os dons e ministérios sejam amplos, e eu não posso, vamos dizer, afastar nenhum. Mas aquilo que eu tenho uma inclinação maior, eu vou trabalhar, né, para edificar o reino. Outro, o verdadeiro professor, ele acolhe e acalma. E aí a gente pode voltar à reflexão de colocar o peso. Não adianta eu colocar peso, né? Eu tenho que trabalhar para que a pessoa se firme. Muitas vezes ela vai chegar como se eu não aguento, eu vou desistir, e aí você acalma, né, e acolhe. Pode passar. O verdadeiro professor, ele não sobrecarrega os seus orientandos com cargas pessoais. Ou seja, eu tenho que edificar as pessoas. E o que é que ocorre? Muitas vezes até um líder de pequeno grupo, uma liderança da igreja, ou mesmo na minha família, eu sou tão ferido, eu tenho tanto complexo que eu quero, ao trabalhar as pessoas, eu vou destilando. Né? E aí a questão do veneno, eu vou jogando aquela carga nas outras pessoas, como se eu descontasse naquelas outras pessoas a frustração. Aquilo que eu queria ser e não consegui. E aí eu faço é matar em vez de edificar. Então não sobrecarregue com suas frustrações, com seus medos, com seus complexos, com suas limitações ou mesmo com suas religiosidades. Por exemplo, eu como cristão não bebo, mas se o cara não é cristão e ele bebe, né, a carga, eu carrego aquilo que a palavra, os preceitos que é para mim, né, eu não vou forçar. Aí quando ele aceitou Jesus, começar a trabalhar, e aí eu vou estar orientando ele para que ele se fortaleça. E aquilo que ele fazia, né, seja isso, seja outras coisas incompatíveis, né, ele vai se afastando e se transformando. O Espírito Santo vai transformando ele ao pouco. Então, eu não posso sobrecarregar as pessoas com aquilo, com a minha religiosidade, a regra que eu trouxe para mim, e muito menos frustrações que eu tenho na minha vida. Senão, eu vou destruir. Né? O outro, o verdadeiro professor orienta e direciona. Ele utiliza estratégias que potencializam o crescimento da pessoa em Cristo, respeitando o tempo de crescimento e maturidade de cada um. Então, eu tenho que respeitar esse tempo. Por exemplo, quando eu me converti, eu posso dizer que mais ou menos 6 meses ou 1 ano depois, eu poderia dizer, agora eu estou firmado. Os 6 primeiros meses, ou talvez 6 primeiros anos, ia, voltava, né, tinha muito conflito ainda na mente, justamente nesse momento de transformação. Né? E aí hoje não, hoje eu tenho maturidade para isso. Então, não adiantava alguém chegar e só jogar carga, que seria uma grande probabilidade da pessoa desistir no caminho. Outro, eu tenho que compreender que o Espírito Santo é quem convence as pessoas, não sou eu. A última reflexão, nós vamos trazer um livro, né, do pastor Pedro Estrela, que o pastor Emanuel adotou aqui na igreja, e eu li, que é justamente para a gente ver esse aspecto. Quem convence é o Espírito Santo. Na força, dificilmente, a gente vai edificar alguém. Outro, ele tem Cristo como principal referência de liderança e ensino. Então, o professor ele tem que usar a metodologia, a pedagogia de Cristo. Pode passar? Aí é o direcionamento do objetivo do ensino cristão. Né? Pode passar, André. O que é que eu quis trazer aqui nesse aspecto? É que o direcionamento do ensino cristão ele deve ser voltado para
Então, eu quis dizer, se você gastar energia no ensino cristão e edificar as pessoas, você tem que gastar nisso. E o que é isso? O primeiro, trabalhar para que a pessoa tenha compreensão da nossa identidade, missão e propósito em Cristo. Que eu sou filho de Deus, que a minha missão é edificar o reino de Deus, que meu propósito é levar a palavra de Deus, é edificar vidas, transformar a minha vida, transformar pessoas e alcançar a salvação. Então, de grosso modo, é isso. Que eu não sou o que o mundo diz, eu sou o que a palavra de Deus diz quem eu sou. Sou filho amado do Senhor. Que eu tenho dons e ministérios, que eu não sou inservível, que eu não sou um derrotado. Então, esse é uma grande energia, ou grande objetivo que eu tenho que direcionar na vida das pessoas quando eu ensino. Seja institucionalmente, aqui na igreja, seja na minha casa, no meu pequeno grupo, seja com as pessoas que eu me relaciono. Eu tenho que levar as pessoas à leitura e meditação na palavra, porque isso é alimento espiritual. Quem não lê a Bíblia alimenta, a pessoa vai morrer na fé, vai secar na fé. E quem não tem esse contato íntimo com Deus, o Espírito Santo vai esfriando nele, porque ele perde intimidade. Eu tenho que motivar, direcionar a pessoa a ter oração. E essa oração como algo simples, que a gente já comentou antes, mas que também é poderoso e transformador. Então, não tem complexidade, não tem formalismo. Eu não posso dizer, olha, você tem que passar tantas horas nisso, tem que fazer isso, tem que ficar em pé, tem que ficar de cabeça para baixo, tem que ficar isso, tem que... Não. A oração é algo simples, mas também é algo transformador. Deva buscar santidade, para ter esse relacionamento com Deus. E aí é recíproco, Quanto mais busca, mais santidade você vai ter. O devocional diário, você tem que ter o tempo a sós com Deus. Já tivemos um livro que trabalhamos isso. Devemos proporcionar autonomia para o fortalecimento espiritual e crescimento pessoal nas disciplinas espirituais que são de longe, bem prático. A oração, a leitura, a comunhão. Eu tenho que estar tendo a comunhão com a igreja, mesmo virtualmente. Hoje a pandemia está mais, a maioria das pessoas vacinadas, embora eu ainda tenha que ter esses cuidados. Então, a salinha das crianças já voltou, e aí eu vim com a minha esposa, porque antes não tinha como deixar a criança, pelo menos cada um sabe da sua realidade. Então, quem é pai, mãe, que quer verdadeiramente educar seus filhos, sabe que não é fácil, é trabalhoso, embora seja algo gratificante. Então, cada família tem sua realidade. Então, tem que ter essa comunhão. A autonomia que eu quis trabalhar aqui também é que eu trago as pessoas que elas têm capacidade e Deus quer essa liberdade para que eles cresçam no Espírito Santo de forma autônoma. Como? Eu buscar Deus sem precisar alguém estar me empurrando. O principal também é que eu não tenho outras pessoas como muleta na fé. O véu do tempo se rasgou, meu acesso é direto. Então não precisa eu ficar. Logicamente eu tenho que procurar pessoas, a liderança da igreja, o pastor, pessoas edificadas na fé para me orientar, mas eu não posso viver pedindo para que aquelas pessoas orem por mim. Que elas possam orar por mim também, mas o que eu quero dizer, você também tem autonomia para se relacionar com Deus. E é isso que Deus quer que você faça. Porque quando você tiver essa autonomia, quando você estiver edificado, você vai edificar outras pessoas na fé. Tem até uma passagem bíblica que Cristo diz para Pedro, salvo engano é assim, quando tu estiveres forte na fé, edificado na fé, fortalecido, edifica teus irmãos. Então é o mesmo princípio. Então você tem autonomia, você não pode ser só, como alguns livros trabalham, ser um crente consumidor. Eu vou sentar na frente da tela, ou sentar na frente da igreja, mas é só aquele momento, eu não faço mais nada além daquilo. E eu tenho que buscar a Deus para que eu possa ter esse relacionamento, edificar pessoas e expandir o reino de Deus na terra. Eu também devo buscar ensinar as pessoas para superar as pressões do grupo e as tentações do mundo, que são recorrentes, que são constantes, Não tem um cristão que não passa por isso, não tem a questão do supercrente. A Bíblia vai dizer que quem está de pé, cuide para que não caia, e aí é o trabalho diário. Mesmo que eu fraquejo, mas eu levanto e vou, nem que seja se arrastando. O que eu não posso é voltar, o que eu não posso é parar. Ser um bom cristão e ser um bom cidadão. Não adianta eu falar que sou bom cristão se eu brigo, eu tenho conflito com todos os meus vizinhos, eu tenho conflitos com todos os meus familiares, se eu tenho conflito no trabalho.
É por causa da palavra? Não, é por causa do meu gênio, é por causa do meu jeito, que não tem nada a ver com Cristo, então está errado. Então, se você é perseguido por causa da sua postura como cristão, porque não quer se corromper ao mundo, é uma coisa. E aí seu galardão, né, a passagem lá das boas aventuranças, seu galardão vai ser grande no céu. Mas quando você tem esse conflito por causa da sua forma de tratar as pessoas, de forma grosseira, ser desonesto no relacionamento, né, ser conflituoso, então tem alguma coisa errada nesses preceitos aí, porque não são cristãos. Pode passar? Então, o que é que eu tenho também buscar? Ganhar e consolidar e fazer frutificar almas para Cristo, transmitir através das palavras e atitudes a mensagem do reino de Deus. Eu tenho que fazer o bem e abster-se de fazer o mal. Paulo vai dizer que o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu faço. Então eu tenho que trabalhar isso. Buscar sempre ter um bom relacionamento no sentido de não fazer o mal com as pessoas, mas sim levar a palavra de Deus e fazer o bem. Compreender a importância do sacerdócio universal do crente. Então eu tenho meu relacionamento direto com Deus. Eu sou um pregador da palavra, não precisa só um pastor ou só o evangelista levar a palavra. Eu levo a palavra, seja na igreja, seja na minha casa, seja no trabalho, seja através do meu exemplo, seja através da fala, seja através da minha postura. Outro, fortalecer o senso de pertencimento, a fim de que as pessoas se sintam importantes, amadas, úteis e participativas. Então, por exemplo, a escola dominical. Teve um tempo que só era praticamente eu e o pastor Emanuel. E hoje tem várias outras pessoas que trabalham, auxiliando. Então, todo mundo, para Deus, todo mundo, ninguém é inservível. O olhar do mundo você presta, fulano não presta, você serve, fulano não serve. Mas para Cristo não tem inservível, para Deus não tem inservível. Por quê? Porque somos filhos de Deus, temos os dons e ministério que Ele nos prometeu, temos uma vida em ambulância que Ele nos prometeu, então a derrota não está direcionada para a vida do cristão, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Então eu tenho que ter essa convicção de pertencimento e de entendimento de quem eu sou. E além desses, vamos ver outros princípios de forma bem prática também. Pode passar, André. Isso daqui serve para tanto dentro da igreja como fora da igreja, no sentido dentro da igreja de ensino, na escola dominical, como eu estou fazendo agora. Evitar questões polêmicas e infrutíferas. O que é que vai dizer Timóteo 2:22? E rejeita as questões insensatas e improdutivas, sabendo que gerarão apenas contenda. Então, se eu gastar energia, gaste com aquilo que eu ensinei antes. Ensine as pessoas a orar, a pessoa a se edificar na fé, e não a ficar na igreja gastando energia, ou fora da igreja, gastando energia com coisas que não edificam. Tito 3:9 vai dizer: evita, no entanto, todo tipo de questão tolas, genealogias, discórdia e discussões inúteis a respeito da lei, porquanto essas contendas são inúteis e sem valor, ela não vai edificar. Vou só trazer um exemplo, como política. Quem é do lado A, do lado B, não adianta estar se xingando, porque não é no xingamento, na grosseria, que você vai mudar a opinião do outro. Quem já tem a sua convicção, já tem. Não vai ser uma mensagem grosseira, uma postagem grosseira do WhatsApp, que vai transformar a pessoa, vai piorar a situação. E a mesma lógica se aplica aqui nesses ensinamentos que a Bíblia nos ensina. Timóteo, segundo Timóteo também vai dizer: continua a lembrar essas orientações a todos, advertindo solenemente na presença de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de teorias vazias. Isso não produz nada de bom e serve tão somente para perverter, ou seja, distorcer, destruir os ouvintes. Então, em vez de edificar, eu vou fazer as pessoas caírem. Então, esse olhar que a gente deve ter, de não se aplicar nessas questões tolas. Pode passar? Outro, ensina sempre com amor e mansidão, de forma desarmada. Então, sem contenda, sem discussões infrutíferas, sem polêmicas desnecessárias. Isso, às vezes, até na escola dominical. Quando o tema começa a desandar, começa a misturar política, quando começa a misturar opinião, e aí já começa a ficar mais acalorado, tanto no pequeno grupo, como aqui na escola dominical, a liderança, o professor tem que fazer aquilo parar. Porque isso é uma orientação bíblica. Porque senão só vai desandar. Em vez de edificar, eu vou deixar pessoas começar a se ferirem sobre questões que não edificam em nada. Então, o que é que vai dizer Timóteo? Segundo, deve corrigir com mansidão os que
lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade, ou seja, à realidade, e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazer a sua vontade. Então, quando a pessoa está aprisionada, e aí a Bíblia vai dizer isso, ele não vai nem entender. Então, eu oriento com mansidão. Então, tem aí uma reflexão de John Stott que vai dizer, não é essencial unidade, no não é essencial flexibilidade, em todas as coisas amor. Até parafraseando, tem uma frase bem antiga, que diz que é de Santo Agostinho, alguma coisa do tipo, mas é isso que a gente deve ter em mente. Então, se eu sento até com outro cristão de outra religião, de outra denominação, no que for comum, eu sou metodista, mas o cara é assembleiano, o cara é adventista. Então, no que for comum, vamos trabalhar. Com católico, olha, algumas coisas aqui eu não entendo, o católico vai dizer também de vocês, a minha doutrina é diferente, mas no que for em Cristo, vamos trabalhar em Cristo, vamos sentar e orar, vamos nos edificar em Cristo. Ensina sempre, pode passar, considerações finais, aqui a gente já encerrando, né? Uma aula aqui um pouco mais extensa que as outras, mas é porque tinha alguns aspectos que a gente tem que trabalhar, porque esse tema é muito importante. Então, a sociedade está repleta de ensinamentos que curvam e aprisionam, limitando-nos de enxergar realmente a vida. Então, são tantas coisas, tantas cargas, parecem as questões dos fariseus lá no tempo de Cristo, que fazem afastar as pessoas de Deus. A igreja cabe a tarefa de educar as pessoas de forma que consigam se levantar, reconhecer o valor que tem, enxergar o próximo e reconhecer o amor e o poder de Deus na vida delas. Por isso, conjugamos a fé e a sabedoria como fundamento de uma igreja saudável e comprometida com o anúncio e a construção do reino de paz e da justiça de Deus. Então, é isso que a gente deve fazer. Pode passar, André? E aí a reflexão final, para a gente encerrar. A verdadeira transformação não é a obra humana. Aí está o que eu comentei a respeito do livro do pastor Fábio Estrela e do Pedro Estrela e do Fábio Vilela, né? Um livro de 2017. Olha só o que é que ele diz, né? Só vou ler e aí cada um faz a sua reflexão. Não somos nós mesmos que nos transformamos e ninguém é capaz de mudar o outro. Nenhum pastor ou líder tem a capacidade de transformar a vida de alguém. Na realidade, eles são pessoas importantes em nossas vidas, pois são elas que irão nos ensinar a sermos guiados pelo Espírito Santo e ouvir a sua voz. Contudo, o que nos muda realmente é a palavra e o Espírito. Nós aprendemos com as pessoas, mas elas não têm o poder de mudar nossas vidas. Então, como eu disse, quem ensina tem um coração quebrantado, desarmado para ensinar. E quem aprende tem um coração quebrantado e desarmados para aprender. Se não tiver esses dois alinhamentos, dificilmente o ensino verdadeiro e a transformação verdadeira da palavra de Deus na vida das pessoas não vai ocorrer. Então, era essa última reflexão que eu queria trazer, né? E reforçando o quão é importante o ensino, seja na igreja, instituição, como a gente está fazendo agora, né, na escola dominical, seja no meu pequeno grupo, seja com relação à minha família, seja com relação às pessoas que eu me relaciono. Então, um domingo abençoado a todos.